Por que eu tenho que falar em línguas se Deus me ouve quando eu oro a Ele no meu próprio idioma? Quando Ele me ouve até mesmo em meus pensamentos? O porquê que eu preciso falar em língua para honrar a Deus? Esta semana é especial. Nós estamos apresentando Na Mira da Verdade todos os dias da semana, até quinta-feira. E cada dia da semana, todos estarão na mira aqui no programa. Hoje, em especial, uma pessoa que você vai saber já já. Durante essa semana, os pastores aqui da TV Novo Tempo estarão participando juntamente com o professor Leandro Quadros e respondendo as mais diversas questões. No programa de hoje, estamos abrindo com o tema Dom de Línguas. Você acredita no dom de línguas? A Bíblia fala sobre ele. Se você tem dúvidas, manda pra gente. Está no ar, Na Mira da Verdade. O que você queria ser quando crescesse? Um grande explorador, astronauta, fazer parte de uma orquestra ou quem sabe ser um super-herói? Talvez a vida tenha passado e, com o tempo, seus sonhos tenham sido sufocados pelas necessidades da rotina. Mas a boa notícia é que os sonhos não têm prazo de validade. Enquanto houver vida, há tempo para sonhar. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma vez a Semana Todos na Mira. De segunda a quinta-feira nós estamos aqui todos os dias ao vivo. Afinal de contas, nós temos um novo guia de estudos para apresentar a você. É a Revista Esperança Na Mira da Verdade. Por isso nós estamos aqui todos os dias trazendo as mais diversas dúvidas que nos deparamos quando lemos a Bíblia, e você pode participar mandando os seus questionamentos. E por que todos na mira? Durante essa semana, cada pastor apresentador aqui da Novo Tempo estará juntamente com o professor Leandro Quadros para dar a resposta que você tem dúvida na Bíblia. Eles dois vão estar ali ajudando você a compreender mais e mais a palavra de Deus. E eu falo desde já, mande as suas perguntas através do nosso Instagram, através do nosso WhatsApp, para que a gente possa colocar as suas dúvidas na mira da verdade, tá bom? Quero cumprimentar meu amigo professor Leandro Quadros. Depois nós vamos apresentar quem vai estar aí junto com você para participar hoje e responder. Eu quero colocá-lo na mira também. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, Tito. Hoje vamos ter mais alguém para ser bombardeado aqui, mas o que nós queremos fazer, amigo telespectador, é contribuirmos para que você seja bombardeado com as verdades bíblicas. E como? Nós queremos que você aproveite a oportunidade e peça agora mesmo o seu guia de estudos Na Mira da Verdade, textos difíceis da Bíblia. Você não deveria perder essa oportunidade. Muitas pessoas pediram de ontem para hoje. Você vai receber na sua casa gratuitamente uma revista que vai abordar textos difíceis sobre algumas doutrinas bíblicas. E esses textos vão ajudar você tanto a se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, quanto a desenvolver mais a mente. Porque quanto mais trabalhamos para entendermos certas dificuldades bíblicas, mais o nosso intelecto se desenvolve. Então você vai ligar agora, 0 operadora 12 2127 3121, vai pedir a sua revista enquanto ainda há tempo e vamos enviar gratuitamente para você na sua casa, tá bom? Então estamos esperando a sua ligação agora. Você está vendo que nós estamos começando o programa já falando desse novo guia de estudos. Para a gente é um privilégio poder apresentar para você esse guia de estudos do programa Na Mira da Verdade. Estamos no ar há 15 anos, este é o 16º ano que estamos no ar e já há um bom tempo estávamos preparando esse material para trazer a você. Afinal de contas, textos difíceis sempre são apresentados aqui no programa.
quantas e quantas dúvidas nós temos aqui aprendido juntos na palavra de Deus. E esse guia de estudo vai ajudar você a compreender cada vez mais. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele, mas eu queria agora ver aqui com o nosso professor Leandro Quadros, quem é que está com ele ali. Vamos lá matar essa curiosidade do nosso telespectador. E eu quero estar preparado para pegá-lo também. Vamos ver se a gente consegue aí fazer o nosso pastor que está aí responder os questionamentos que chegam aqui pra gente através da palavra de Deus. Quem está com você? Olha, quem está aqui é um grande amigo, um estudioso da Bíblia e um pastor com letra maiúscula. Conheço muito bem, uma pessoa muito querida, muito simpática. É um estudioso da Bíblia que tem humildade. Então, por isso que eu falei que é um pastor com letra maiúscula. Meu amigo Felipe Amorim, seja muito bem-vindo. Privilégio. Tito, Leandro, é muito bom estar aqui com vocês. E com você de casa, qual é a minha câmera? Essa aqui? Com você A sua. A Vai ser essa aqui, é essa aqui. Com você de casa também, é um privilégio estar com vocês aqui, estudando a Bíblia. E eu sou um admirador seu, Leandro, do Tito também. Obrigado. A gente se encontra aqui pelos corredores, dá risada, mas a gente gosta de estudar a Bíblia, né? E eu acho que as amizades feitas sobre o texto bíblico, elas são duradouras. São duradouras. Então nós estamos aqui para responder perguntas. O Na Mira da Verdade é um pouco mais tenso que o Bíblia Fácil, mas a gente vai responder aqui. Se eu não souber, eu pergunto para você também. Nada, amigo. Muito obrigado por você estar aqui conosco, viu? Valeu. Muito Eu bom. queria aproveitar e falar um pouquinho aqui com o pessoal de casa. Olha, de ontem para hoje, nós lançamos esse guia de estudos ontem. De ontem para hoje, já foram aproximadamente 1000 pessoas que pediram o guia de estudos. Então, a gente está enviando aí esse guia de estudo, já está na expedição para ir para casa das pessoas. E você que não pediu ainda, peça. Ligue agora, 0 Operadora 12 2127 3121. Tem gente esperando sua ligação nesse momento. Olha, eu sei que você, além de apresentador do programa Bíblia Fácil, que a audiência é grandiosa, todo mundo acompanha aí a programação com o pastor Felipe Amorim, mas você também tem um cargo de responsabilidade aqui na Novo Tempo, que está completamente relacionado com os guias de estudos aqui. Você é o gerente da Escola Bíblica, a qual envia esses guias de estudos para as pessoas que entram em contato com a gente. Não é, pastor? Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho, em especial da revista, como você já bem começou a falar aí. Então, a Escola Bíblica da Novo Tempo, ela trabalha produzindo esses guias de estudo da Bíblia e enviando esses guias de estudo da Bíblia. E esse guia de estudo da Bíblia, da Mira da Verdade, nós já estamos produzindo aí, tem praticamente um ano, né, que a gente está... O professor Leandro escreveu, a gente faz a arte da revista. Então, a Escola Bíblica é um dos departamentos da Novo Tempo que trabalha para produzir esse material físico nessas revistas que vão até a sua casa. E a gente fica muito feliz, né, Leandro, quando as pessoas pedem. E veja, essa revista que a gente está lançando agora, Na Mira da Verdade, é a sua oportunidade de levar um pouquinho do professor Leandro Quadros lá para sua casa. Eu já li a revista inteira algumas vezes nesse processo de escrita e está muito, muito, muito boa e vale a pena você pedir. Olha só, eu queria dizer que, como nós já estamos falando aí, nós já abrimos o programa, esta semana é uma semana especial de lançamento desse guia de estudos. Por isso que nós estamos fazendo esse intensivão aqui, mostrando para você a possibilidade que você tem de pedir agora mesmo o guia de estudos, a revista Esperança, Na Mira da Verdade. São textos difíceis da Bíblia que a gente apresenta aqui no programa, mas você vai poder ter aí em suas mãos para compartilhar com outras pessoas, para estudar a fundo esses temas, porque muitas vezes professor Leandro Quadros dá a resposta, mas a gente não consegue, devido ao nosso tempo, aprofundar mais em cada resposta. E aqui nesse guia de estudo, você vai poder se aprofundar nos textos mais difíceis que você se depara na Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui durante esses dias, de repente, em algum momento, usando temas para poder ajudar um pouco mais a aprofundar nessas respostas, que nos programas normais a gente varia muito de perguntas de acordo com o que chega. Então, peça agora mesmo o guia de estudo Na Mira da Verdade, Revista Esperança, é de graça, você não vai pagar nada. Ontem, mais de 1000 pessoas pediram. Você não vai ficar de fora, né? Peça logo para que chegue rápido esse material em suas mãos, tá bom? É de graça, você não vai pagar nada por isso.
Muito bem, nós abrimos o programa falando sobre uma pergunta que chegou aqui. Essa pergunta quem mandou foi o Célio Martins. Ele participa aqui no Instagram e ele mandou a questão dizendo o seguinte: qual que é a necessidade de falar em línguas estranhas se Deus nos ouve no nosso idioma? Eu não entendo a finalidade de falar em outras línguas se Deus pode nos entender até mesmo nos nossos pensamentos. Bom, professor Leandro Quadros e professor Felipe Amorim, nós estamos recebendo perguntas aqui relacionadas a essa questão do dom de línguas. A Bíblia é clara em dizer que, por exemplo, se a gente pegar ali a partir de Atos 2, houve sim uma manifestação espiritual, um dom espiritual e começaram a falar em línguas. Para a gente responder a questão do Célio, por que ele está perguntando aqui qual a necessidade de falar em línguas se Deus nos ouve no nosso próprio idioma? O que acontece? Antes de eu passar para o pastor Amorim, que vai estar na mira aqui conosco, só para adiantar por que essa pessoa fez essa pergunta. É porque muitos irmãos pentecostais sinceros, eles creem que o dom de línguas não é apenas para fins evangelísticos, é também para edificação espiritual. Então, eles baseiam essa interpretação, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 2 e 4 e também no verso 14. Então, eles creem o seguinte: bom, o dom de línguas tem uma função evangelizadora, evangelística, em Atos capítulo 2, mas em 1 Coríntios 14 ele tem uma função de edificação espiritual. Então, há esta crença. E sendo de edificação espiritual, o que importa é o sentimento que vem à pessoa, as sensações e não que Deus entenda. Percebe? Então, esta é a argumentação. E depois nós vamos comentar mais. E aqui na revista tem uma explicação sobre esses textos, tá? Então, nós temos que ter isso em mente. Agora, realmente, na Bíblia, nós percebemos que quando o apóstolo Paulo fala do dom de línguas para edificar a si mesmo, ele dá uma série de correções no capítulo 14 para indicar o quê? Que o dom de línguas não pode ter este propósito apenas. Ele tem que ter um propósito de evangelização, não é, pastor? Leandro, eu acho que esse é o ponto. Veja, como é o nome da pessoa que perguntou aí, Tita? Deixa eu ver aqui. Depois você me diz. Vamos Mas colocar. É o seguinte, me lembrei de um texto... Célio Martins. Célio. Eu me lembrei de um texto aqui, Marcos 16, se você quiser abrir comigo aí. Marcos 16, 16. Diz assim, Jesus fala... Aliás, a partir do 15. Marcos 16, 15 e diante diz assim, ó. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Veja que quando Jesus falou, essas são palavras de Jesus, né? Quando Jesus falou em novas línguas, ele falou, Leandro, num contexto evangelístico. Isso mesmo. Aqui Marcos está reproduzindo o que a gente chama de grande comissão, né? Que a gente tem uma versão ampliada lá em Mateus capítulo 28. Mas aqui, olha, nas palavras de Jesus, ele diz assim, vão e preguem em todo mundo. E aí, nesse contexto, ele fala de novas línguas. Então, as línguas, essas novas línguas, esses outros idiomas, eles foram estabelecidos por Jesus com um fim evangelístico. Ninguém pode praticar novas línguas ou falar um novo idioma no contexto espiritual apenas para mostrar que é mais espiritual ou então para edificar a si mesmo. Porque o propósito do dom de línguas é um propósito sempre, e eu repito, sempre evangelístico. E, Leandro, me permita só falar mais uma coisa. Meu amigo, aqui, fique à vontade. Porque quando Jesus fala novas línguas aqui, eu acho que essa é uma coisa interessante. Existem duas palavras para novas que poderiam ser usadas aqui no texto de Marcos, em grego, né? Que seria neos e kainos. Neos é um novo que nunca existiu. Por exemplo, se eu for a uma concessionária e comprar um carro zero, ele seria neos. Seria um zero que nunca existiu. Mas o kainos é um zero que já existiu, ou um carro novo que já existiu. Por exemplo, se eu for lá e comprar um carro 2015, ele vai ser novo para mim, mas ele não é um carro novo porque ele já existiu. Estou te falando isso para você entender que Jesus usou aqui a palavra kainos para falar de línguas. Kainos glossê. Ou seja, ele está falando de novas línguas que já existem.
Então não são línguas estranhas que ninguém nunca ouviu, mas são línguas já existentes que seriam usadas para pregar o evangelho. E isso a gente vê lá em Atos capítulo 2, muito claramente. Eram línguas desconhecidas só para quem ia falar pela primeira vez. Exatamente. Mas elas já existiam, né? Já existiam, eram idiomas. É como eu conheci... Mas eu acho que quando a gente começa a ouvir essa questão do dom de línguas, existem muitos textos bíblicos que vai direcionando que, de fato, nós, quando recebemos a porção do Espírito, falamos em línguas. E às vezes, falando línguas que apenas Deus entende. A pergunta que eu quero colocar aqui, agora eu vou fazer o seguinte. Já que você respondeu bastante, vai ser direcionada para você, professor Felipe Amorim. Olha só. Como distinguir... Não, agora você está na mira. Vamos ver como é que você se sai. Como distinguir biblicamente entre o dom de línguas genuíno e uma possível manifestação emocional ou falsa? Quem mandou essa pergunta foi a Claudineia Santos, lá do Tocantins. Obrigado, Claudineia, pela sua participação aqui com a gente. Professor Amorim, você está na mira. Então, Claudineia, obrigado pela sua pergunta. Veja, o nosso padrão, o padrão bíblico de dom de línguas está em Atos capítulo 2. Né? Atos capítulo 2 foi quando o dom de línguas se manifestou ali naquela festa do Pentecostes. E aqui, nesse texto, há uma descrição de Lucas, que foi o autor de Atos, sem nenhum tipo de correção do profeta, de Deus. Então, aqui há o padrão. Então, eu vou ler alguns textos para você. Você está com a sua Bíblia aí, Claudinei? Abre comigo em Atos capítulo 2, porque aqui no versículo 5 diz assim, ó. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Em algumas versões, Leandro, diz assim, em sua própria língua materna. Olha só. Né? Estavam atônitos e se admiravam dizendo, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Essa palavra é importante, viu? Então, as pessoas se admiravam porque eles sabiam que aqueles homens que estavam falando ali, os discípulos de Jesus, eles não conheciam esses outros idiomas. Mas o Espírito Santo caiu sobre eles e eles então falaram na língua materna das pessoas. E o texto seguinte diz quais pessoas estavam ali. Qual texto você está falando aí, pastor? Eu estou lendo Atos 2, agora eu vou ler o versículo 9. Ok. As pessoas que estavam admiradas, dizendo assim, ó, nós os ouvimos na nossa própria língua materna. Diz assim, ó, nós somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Então, aqui está o dom de línguas padrão. O dom de línguas que é modelo. É aquele dom de idiomas. Quando você fala num idioma que você nunca estudou, mas que você recebeu o dom para que outras pessoas sejam edificadas. Um dom de línguas falso, a gente consegue ver em 1 Coríntios 14, quando Paulo vem corrigir a igreja de Corinto, que estava usando o dom de línguas falso, muito provavelmente o dom de línguas que levava êxtase, e aí sim esse dom de línguas falso e de línguas estranhas, e Paulo vai corrigir essas línguas estranhas. Então, você quer saber qual é o dom de línguas verdadeiro? Atos capítulo 2. Pastor, achei especial essa expressão que tu utilizou, ó, o dom de línguas padrão. Olha que interessante, o que o pastor disse aqui, amigo telespectador, Atos 2 é o capítulo que apresenta o dom de línguas, o padrão do dom de línguas. 1 Coríntios 14 não é o padrão, é a correção. A correção. De uma distorção. Exatamente. Para que eles voltassem ao padrão de Atos 2. Então, os cristãos, pastor, não tem essa distinção. Eu gostei disso que você falou. Atos 2 é o padrão. 1 Coríntios 14 é a correção. Muito bem. Então, deixa eu só falar uma coisa. Nós abrimos o programa, já colocamos as perguntas aí, mas eu quero dizer que para você participar, você pode mandar as suas dúvidas
pelo nosso SMS, o número é 12 98151 0101. Você pode também mandar através das redes sociais, pelo Instagram, @Na Mira da Verdade, e no Facebook, Na Mira da Verdade.nt, tá bom? Nós estamos aqui trazendo as questões que você mandou pra gente, mas a gente não... Só um minutinho, precisamos mostrar para você a revista que nós estamos anunciando aqui o tempo todo. Ponto tá falando aqui comigo muito, só espera um pouquinho que a gente vai apresentar a revista que está no ar. Olha aqui, ó, Na Mira da Verdade. Para você ter essa revista, basta você ligar agora para 0 Operadora 12 2127 3121 e pedir. Nós estamos essa semana toda divulgando esse guia de estudo. Por todo o tempo você vai ouvir a gente falar, porque é algo muito especial para você. Você que acompanha o programa Na Mira da Verdade já há um bom tempo, com certeza gostaria de ter esse material na mão, dessas dúvidas todas que nós respondemos sempre aqui no programa. Então peça agora mesmo, 0 Operadora 12 2127 3121 e você não vai pagar nada por isso, tá bom? Ô, Tito, muito bem. Tito, oi. Posso te atrapalhar aqui? Que eu já não Mas tô no... claro, rapaz, hoje você é convidado aqui. Eu vou bagunçar aqui. Não, Mas deixa chega eu de falar solo. falar uma coisa para você de casa. Normalmente, as nossas revistas da Escola Bíblica, elas têm entre 60 e 65 páginas. Mas para a revista Na Mira da Verdade, nós abrimos uma exceção, a gente agradece a direção da Novo Tempo, e ela tem quase 90 páginas. Por quê? Porque a gente deu mais espaço para o professor Leandro Quadros explicar esses textos difíceis. Então, vale muito a pena. Deixa eu te falar uma coisa, é um mini curso de teologia que você vai ter na sua casa. Então, não deixa de pedir. 0 Operadora 12 2127 3121. Tem gente esperando sua ligação agora. Muito bem, temos uma perguntinha aqui pra gente colocar na mira. E olha só, o pessoal tá mandando perguntas por vídeo também. Daqui a pouquinho eu vou colocar, mas olha só a pergunta que chegou aqui da Beli. Na época de Jesus Cristo, dom de língua já existia? A gente sabe que Jesus esteve aqui com os discípulos. Naquele momento, me digam vocês, já havia o dom de línguas ali? Muito boa pergunta. Eu vou pegar aqui um texto bíblico e o pastor Felipe, fique à vontade. Hoje você quem está na mira aqui, né? Mas aqui tem um texto em Atos capítulo 1, verso 8, que nos mostra que, na verdade, o dom de línguas ainda não havia sido dado. Olha o que diz Atos capítulo 1, verso 8, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ali, no verso 7, Cristo tinha dado a eles a entender, já explicado, que eles não deveriam saber o tempo do estabelecimento do reino glorioso de Deus. Aí Cristo falou o seguinte, olha, aguardem, porque vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E isso se cumpre em Atos capítulo 2. Então é a partir da ascensão de Cristo e da descida do Espírito Santo é que passa a existir o dom de línguas. Pastor, fique à vontade. Legal. Complementando, Leandro, eu li no começo, Marcos 16, 17, quando Jesus diz assim, olha, vocês vão e nesse processo de ir, vocês vão falar novas línguas. Mas em que momento isso aconteceu? Aí eu lembrei de um texto aqui, Leandro, lá em Lucas capítulo 24. É um dos últimos textos do livro de Lucas, que completa isso que o professor Leandro falou. Lucas capítulo 24, versículo 49. 48, leia do 48, diz assim, ó. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Olha aí, ó, que texto claro, né? Isso aqui é interessante, porque Jesus falou lá em Marcos 16, 17, olha, vão e nesse processo vocês vão falar novas línguas. Aí Lucas, quando ele está relatando o mesmo fato, ele diz assim, mas Jesus disse, fiquem em Jerusalém e vocês só irão depois que do alto vocês forem revestidos de poder. E quando é que acontece esse revestimento de poder? Aí a gente vai lá para Atos capítulo 1, versículo 8. Né? Atos capítulo 2, né? Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E esse Espírito desce em Atos capítulo 2. Aí sim, como você disse, Leandro, as pessoas passam a falar em novas línguas. Excelente. Muito bem. Nós temos agora
alguém que mandou uma pergunta pra gente através de um vídeo. Eu queria ver. Manda pra gente, vamos ver. Olá, Tito. Olá, Leandro Quadros. Tudo bem? Eu queria saber se a pessoa que fala em línguas é mais espiritual ou menos espiritual. Olha, eu posso começar? Pode, amigo, já. Já está respondendo lá, não é? Oi? Ok. E aí, professor? Vamos lá. Veja, como eu só venho uma vez, eu vou falar. Vai lá, meu amigo. Mas, ó, eu lembrei de um texto aqui, porque a pergunta do irmão, eu não lembro o nome dele, Tito, mas a pergunta dele foi se quem fala em línguas é mais ou menos espiritual. E aí eu quero que você vá comigo lá para 1 Coríntios, capítulo 12. Em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo está falando sobre a distribuição dos dons do Espírito. E aí eu quero ler com você a partir do versículo 7. 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada variedade de línguas, olha aqui, a outro capacidade de interpretá-la, mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Então, veja, não tem como você dizer que um dom torna uma pessoa mais espiritual que a outra. Por quê? Porque Paulo está dizendo que o Espírito Santo distribui os dons como ele quer e como há uma necessidade. Então, quem recebeu o dom de curar é tão espiritual quanto quem tem o dom de línguas. Não existe essa hierarquia de espiritualidade entre os dons, né, Leandro? Muito bom, pastor. E aqui no verso 13, ó, depois que falou isso que você explicou, diz assim, ó: todos nós fomos batizados em um corpo e num espírito. Então, o espírito é o mesmo. O que lhe dá é dons diversos. E isso não coloca ninguém num nível espiritual melhor que o outro. Então, isso é importante, pastor, você ter destacado. Porque uma vez eu conheci uma irmã pentecostal. Ela tinha já seus 70 anos, amigo telespectador. E ela falou assim para mim que estava muito triste porque ela ainda não tinha recebido o Espírito Santo. E eu perguntei para ela: mas por que você não recebeu o Espírito Santo? É porque eu não recebi o dom de línguas. E ela achava que por isso ela não tinha o Espírito e que os irmãos que tinham estavam num nível espiritual superior. Então, esses versos que o pastor leu para nós demonstram que não. Independente do dom que você tenha, foi dado pelo Espírito, isso é o que importa. Não importa o tipo de dom, é que você receba ele do Espírito e o exercite da melhor forma possível. E, Leandro, uma coisa interessante desses versos aqui é que quem escolhe qual dom o cristão vai ter, não é o cristão. Não é o cristão. Não é o cristão, é o Espírito. No final ele diz assim, que dá individualmente conforme ele quer. Então não dá para você, para um líder religioso, por exemplo, dizer assim: olha, se você não falar em línguas, você não foi batizado pelo Espírito. Porque não é o líder religioso que escolhe o dom. É o Espírito. É Deus, é o Espírito, né? Excelente. Muito bem, muito bem. Nós temos que ir para o intervalo, mas aproveite o intervalo. Liga para a gente, 0 Operadora 12 2127 3121 e peça o guia de estudo, a Revista Esperança, Na Mira da Verdade. Todos esses assuntos que estamos tratando aqui, você pode ver mais a fundo o que o professor Leandro Quadros preparou, tudo baseando-se na palavra de Deus. Então, peça agora mesmo o nosso guia de estudo, Na Mira da Verdade, e você vai aprender muito. Não sai daí não, a gente volta já já. Você está assistindo Semana Especial Todos na Mira. Já se deparou com algo confuso quando estava buscando respostas na Bíblia? A nova revista Esperança, Na Mira da Verdade, te traz dicas de como compreender a Bíblia e as respostas sobre textos difíceis de entender da Bíblia. Peça já sua revista Esperança sem custo pelo WhatsApp 12 98244 4449. A
Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Provérbios 27, 9. O programa Está Escrito está começando uma nova série sobre textos de difícil explicação. E nós vamos estudar Hebreus 6, do verso 4 ao 6, que fala sobre aqueles que caíram, é impossível serem colocados em arrependimento. O que isso quer dizer? Se você quer saber, tem encontro marcado. Eu te espero. Um abraço e até lá. Tem pratos que dão água na boca. Uma sopinha no frio. Uma massa bem feita. Uma salada com molho e crocância. Agora imagina esses mesmos alimentos sem nenhum sal. Ainda parecem saborosos? Você é convidado a ser sal nesta terra, para mostrar como a vida ao lado de Cristo tem muito mais sabor. Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da esperança. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da esperança. Já estamos de volta. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS ou WhatsApp. O número é 12-981510101. Como eu sempre falo, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser. Hoje, em especial, nós estamos falando sobre o dom de línguas, mas você pode perguntar, tirar todas as suas dúvidas. Manda sua pergunta para a gente, tá bom? E nós vamos colocar na mira da verdade. Uma semana especial. Todos os dias, de segunda a quinta-feira, nós estaremos ao vivo aqui, respondendo as mais diversas questões. Vamos sim separar um tema para a gente explorar um pouquinho mais, mas você pode mandar as suas perguntas para a gente. Através do WhatsApp, através do nosso SMS, através das nossas redes sociais. Pelo Instagram, @Na Mira da Verdade, e o Facebook, Na Mira da Verdade. .nt. Como, por exemplo, essa pergunta que eu quero. Deixa eu me sentar aqui, eu vou olhar para ele mais uma vez. Como nós estamos todos na mira, todo dia nós temos uma pessoa convidada para ver como é que ele se sai respondendo as perguntas aqui no Na Mira da Verdade. Professor Felipe Amorim, a pergunta é para você. Se o dom de línguas é um sinal para os incrédulos, 1 Coríntios 14, 22, por que ele parece ser mais praticado em ambientes de crentes? Quem fez essa pergunta foi o Siloé de Freitas, lá de Goiás. Veja, Siloé, obrigado pela sua pergunta. E você tem razão aí no sentido amplo da sua pergunta. Porque hoje, em muitas denominações, infelizmente, o dom de línguas é usado de maneira errada. E quando você cita aí 1 Coríntios 14, 22, ele está falando aqui que o dom de línguas tem que ser para os que não creem, Paulo está corrigindo o dom de línguas que é mal usado lá em Corinto. Ele está dizendo, olha, não é para a igreja, não é para os que já creem, é para pregar o evangelho. Então, quando hoje nós vemos um dom de línguas que é praticamente interno, só para fazer uma hierarquia espiritual, esse dom de línguas, ele não é o dom de línguas legítimo. Como eu disse no primeiro bloco, o dom de línguas legítimo é o de Atos 2, que não funciona para aqueles que creem já, mas é usado como uma forma de pregar o evangelho para aqueles que não creem. Muito bem. Olha só, tem uma pergunta aqui. Essa pergunta é da Gerlane. Ela já participa aqui do programa, já participou algumas vezes. A sua pergunta foi pescada mais uma vez. Boa noite, a paz do Senhor. Vocês adventistas acreditam ou não no dom de línguas? Acham que é língua dos anjos ou línguas deste mundo? Eu penso que são línguas desse planeta, mas eu queria a opinião do professor a respeito, porque o assunto que se fala, às vezes a gente não compreende. Então, olha aí, professor, essa é uma dúvida sincera de uma pessoa, né? Nós, adventistas, acreditamos sim no dom de línguas. Vocês estão falando já sobre qual dom de línguas é esse. Mas o que a gente vê naturalmente no meio cristão são línguas incompreensíveis. E o que são essas línguas incompreensíveis? Olha que interessante, eu vou pegar um gancho com o que o pastor Felipe explicou para nós sobre 1 Coríntios 14. Neste capítulo em que Paulo está corrigindo o uso do dom de línguas em Corinto, ele alega realmente que a maneira como eles usavam o dom
e que não estava sendo compreendido pelas pessoas ao redor, não estava correta. Então a tua conclusão, ao mesmo tempo que você fez uma pergunta, você já tirou uma conclusão, é correta. No verso 19 diz assim, ó, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então ele está mostrando aqui que é muito importante que o dom de língua seja algo compreensível. E quando fala-se em língua dos anjos, em 1 Coríntios 13, olha que interessante. A expressão ainda que, no grego, ean, ela também pode ser traduzida por se. Então ele está só levantando uma hipótese, ele não está afirmando que Deus dá um dom de línguas angelical para o ser humano. Ele está dizendo o seguinte, olha, se eu falar a língua dos homens, dos anjos e não tiver amor, não adianta nada. Então ele levanta uma série de hipóteses para reforçar a importância do amor como sendo o principal dom. Ele chega a usar a mesma expressão no versículo 3, ó, e ainda que eu distribua meus bens entre os pobres, depois ali para o finalzinho, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, ou seja, são hipóteses. Aqui, na revista, na Mira da Verdade, na lição de número 6, estamos explicando aqui este e outros textos mal compreendidos sobre o dom de línguas. Mas eu quero te dizer uma coisa, não peça a revista só por causa do estudo do dom de línguas. Na revista, nós separamos aqui uma série de textos difíceis sobre algumas doutrinas bíblicas. Eu quero dizer rapidamente para você. Primeiro, textos difíceis sobre Jesus. Sabe aquele tipo de texto que dá a entender que Jesus não é Deus, sendo que a Bíblia ensina assim que ele é Deus? Pois nós abordamos aqui. Você tem, por exemplo, você é um amigo, testemunha de Jeová, está me assistindo agora. E você crê, por exemplo, que em João 14, 28, quando Cristo diz assim, o Pai é maior do que eu, isso indica uma inferioridade de Cristo em relação ao Pai na sua essência divina. Eu gostaria que você me desse a oportunidade de lhe mostrar uma outra interpretação. E se você é um amigo de uma testemunha de Jeová, você pode estudar essa lição e ajudar este amigo testemunha de Jeová a compreender, né, que Jesus é plenamente Deus. Então isso eu abordo na lição número 2. Na lição de número 3, textos difíceis sobre a lei de Deus. Quantos cristãos pensam que a lei de Deus foi abolida e eles não distinguem uma coisa? A lei de Deus, como princípio de vida, ela é eterna. O que Deus aboliu na cruz, que Cristo aboliu, foi a função condenatória da lei, porque Cristo pagou a dívida que nós tínhamos para com a lei. Então eu abordo isto nessa lição e outros textos. Textos difíceis sobre o sábado. Muitos cristãos sinceros creem que o sábado foi dado só para Israel. Mas quando estudamos esta lição, o que nós percebemos? O sábado foi dado para Israel, mas não só para Israel. Então, olha, é uma compreensão diferente daquela com a qual você está acostumado na sua igreja. Mas eu peço que você faça o seguinte, tenha a mente aberta e permita que a revista Na Mira da Verdade fale ao seu coração. Esses são alguns dos assuntos, depois eu vou falar dos demais assuntos. Então, o que você vai fazer? Você quer se aprofundar? Liga agora mesmo, a nossa equipe está aqui esperando a sua ligação. Você vai ligar para 012 2127 3121. Você vai pedir a sua revista, vai receber na sua casa e daqui a pouco, no restante do programa, eu vou falar dos outros temas que tem a revista. Mas peça a sua agora mesmo. Ô Tito, me deixa só falar uma coisinha para dar pergunta. Claro, meu amigo. Pessoa. Nós, adventistas, cremos no dom de línguas e eu conheço uma pessoa que teve o verdadeiro dom de línguas. Chama-se Antônio Muundo. Você pode procurar no YouTube aí. Ele veio da África estudar teologia aqui, ele é um pastor em Santa Catarina. E ele estava tentando evangelizar uma cidade muito alemã no interior do Paraná. E as pessoas, para evitar conversar com ele, conversavam em alemão, que é uma língua comum naquela cidade. E ele não sabia falar alemão. Até que um dia ele fez uma oração. Ele disse, Senhor, eu quero pregar o evangelho, mas as pessoas só falam comigo em alemão. E ele foi sair para pegar o evangelho e ele tentou falar em inglês com as pessoas e ele falou alemão e as pessoas ficaram admiradas. Olha só. E ele hoje ainda fala alemão sem nunca ter estudado alemão. Esse é o dom de língua genuína. Ele recebeu o dom de falar a língua alemã numa praça e ele pregou para 3 senhores, depois
para um grupo de pessoas e ele fundou uma igreja naquela cidade. Como o nome dele, pastor, mesmo? Antônio Muondo, M-U-O-N-D-O. Tem o testemunho dele na internet, é só procurar. Ele recebeu o verdadeiro dom de línguas. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos no verdadeiro dom de línguas de Atos capítulo 2. Eu não posso deixar de dizer para você pedir o seu guia de estudo Na Mira da Verdade. A revista Esperança está aqui para ser enviada para você gratuitamente. Nós estamos durante toda essa semana falando sobre esse guia de estudo porque acreditamos ser muito importante para o seu aprendizado da Palavra de Deus. Veja só, é gratuito. Você sabe, a Novo Tempo, ela faz vários guias de estudos e nenhum deles é cobrado, são todos gratuitamente para você. Por que você está esperando? Peça logo, eu sei que tem muita gente ligando para cá, mas ligue você também. 0 operadora 12 21 27 3121. Liga agora, aproveita aí, vai. Pega o telefone, anota, eu vou falar de novo bem devagar para que você possa pegar. 0 operadora 12, é o DDD aqui de Jacareí, o número é 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Peça agora mesmo. Você vai se encantar com esse tema. E olha só, o professor Leandro Quadros vai dizer para você quais são os temas. Nós estamos falando hoje aqui de dom de línguas, mas esse é apenas um das histórias e são muito mais aprofundados aqui na revista. Mas nós falamos sobre a morte, falamos sobre a volta de Jesus, falamos sobre o consumo de carnes imundas, falamos sobre muita coisa que vai ajudar você a compreender cada vez mais a palavra de Deus. E olha só, a revista ela é toda ilustrada. Tem um questionário no final que você pode, não sei se a gente consegue pegar mais pertinho, será que eu mostro aqui, ó? Olha aqui, ó. Ela é toda ilustrada, é linda. Você pode levar aonde quer que você vá a sua revista e você vai ter a chance de, aonde for, estar estudando ela. Vai ser encantador aprender da Bíblia mais e mais aqui com a revista Na Mira da Verdade. Peça agora mesmo, é gratuito. 0 operadora 12 21 27 3121. Anota aí, tá aí na tela, ó. 0 operadora 12 21 27 3121. Mas vamos lá, temos mais perguntas aqui para vocês aí. Professor Leandro Quadros, olha só. Boa noite. Genival Santos, eu sou um ex-adventista e eu gostaria de saber do professor por que os pentecostais ficam sempre repetindo as mesmas palavras como se fosse o Espírito Santo que lhes dizem que é. Olha aí, a gente percebe que nesse dom de língua que é falado, existe uma repetição muito grande. Isso realmente é o Espírito Santo reforçando alguma coisa? Como é que é? Veja, esses textos que estudamos, né, até agora nos demonstraram que o dom de línguas tem um propósito evangelístico e que quando Paulo trata deste assunto em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo está corrigindo um uso distorcido do dom. Então, o que acontece? Há realmente algumas sílabas padrão, mas a maior questão não é essa, é que um irmão pentecostal, quando recebe esse suposto dom do Espírito, ele se sente muito bem. E como é que eu vou dizer de uma forma direta, sem ser por meio da Bíblia, para uma pessoa sincera, que aquela manifestação do dom não é correta se ela se sente muito bem? Então, o que eu preciso ter? Base bíblica, mas também empatia, para compreender que tem muitos filhos de Deus sinceros que sentem algo de muito bom por meio dessa manifestação. E aí, eu acredito muito que a revista, Na Mira da Verdade, neste capítulo da lição de número 6 sobre o dom de línguas, vai ajudar e muito ao nosso irmão pentecostal a compreender melhor esse assunto e vai ajudar você a explicar melhor esse assunto para ele. Aqui, por exemplo, em 1 Coríntios 14, Paulo mostra que isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Mas olha o que ele fala para eles e é o que nós devemos passar para os nossos irmãos. Ó. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então ele reconhece que estava acontecendo algo diferente. Mas o que ele está dizendo no mesmo verso? Olha, a tua mente está infrutífera. Então tem alguma coisa aí. E aí o verso 15, que farei, pois? Orarei com o espírito,
mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O que ele está dizendo? Que você tem que estar sobre o controle das suas emoções para cultuar a Deus e para exercer o dom de línguas. E o que acontece é que há uma perda do controle das emoções. O que isso indica? Que não é realmente uma manifestação genuína do dom de línguas. Mas, repito, aqui eu não estou questionando a sinceridade e nem o cristianismo, né, de um irmão que tem essa experiência, mas ajudando ele a compreender que ele precisa submeter esta experiência à luz do texto bíblico. E se você pedir agora mesmo a revista Na Mira da Verdade, você vai encontrar aqui a base bíblica para você compreender que o dom de línguas genuíno precisa permitir que a pessoa submeta as suas emoções e a sua razão à palavra de Deus. Não pode haver uma perda de controle. Então peça agora mesmo, 0 operadora 12 2127 3121, e nós vamos estar enviando para sua casa. Meu amigo pastor, você está com a Bíblia aberta aí. Quando você falava, eu até grifava aqui um texto que eu acho interessante, porque logo depois que Paulo faz essa correção do dom de línguas em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 26, ele vai dar algumas recomendações sobre o culto. Como é que tem que ser o culto? E aí ele diz assim no versículo 27, 1 Coríntios 14, 27. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3, e isso sucessivamente, e haja alguém que interprete, mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, fale o verdadeiro dom de línguas. E não é para falar todo mundo ao mesmo tempo. Fala 1, 2, 3, um de cada vez, e só se tiver alguém que interprete. Então Paulo, ele estava com muita preocupação de que esse falso dom de línguas atrapalhasse, inclusive, o culto a Deus, a adoração a Deus, porque ela tem que ser feita com muita ordem, como ele diz aqui. Muito bem, muito bem. Nós temos agora, nessa nova temporada, um quadro novo. E eu vou ler uma pergunta aqui, uma afirmação, e eu quero ver o que os nossos apresentadores vão responder. Falar em línguas é a única maneira de provar que você foi batizado pelo Espírito Santo. Professor Leandro Quadros e professor Felipe Amorim, esta afirmação, o que vocês dizem? 1 Coríntios 12, 29 e 30. Há outros versos, depois eu vou pedir para o pastor Felipe também contribuir, e depois que ele contribuir, vamos dizer se é mentira ou não essa afirmação. Tudo bem? Versos 29 e 30. Aqui Paulo faz uma série de perguntas retóricas, né, que exigem um não como resposta. Porventura são todos apóstolos? Não, nem todos, né? Na igreja são apóstolos. Ou todos profetas? Também não. São todos mestres? Ou operadores de milagres? Também não. Todos têm dons de curar? Falam todos em outras línguas? Também não. Interpretam-nas todas? Também não. Entretanto, ou seja, apesar de nem todos terem os mesmos dons espirituais, não é? Procurai com zelo os melhores dons. Então, a primeira parte da resposta, antes de chegarmos à conclusão. Biblicamente, Deus não dá o dom de línguas para todas as pessoas, assim como ele não dá o dom de profecia para todas as pessoas, o dom do apostolado, o dom do ensino, o dom de milagres. Tá? Essa é a primeira parte da resposta. Agora vamos para a resposta do pastor Felipe e depois nós concluímos se é verdade ou mentira. Veja, existe um efeito que é comum a todas as pessoas que são batizadas pelo Espírito, e não é o dom de línguas. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Então, você quer saber uma coisa comum a todas as pessoas que foram batizadas pelo Espírito? É a manifestação do fruto do Espírito, que tem todas essas características, amor, alegria, mas o dom de línguas não. Nem todos que são batizados pelo Espírito manifestam o dom de línguas, né? Então, vamos para a resposta aí. Né? Essa afirmação, então, ela é evidentemente uma mentira. Né? E por quê? Porque, biblicamente, os dons espirituais não são os mesmos para todos,
Apenas, como disse o pastor, o fruto do Espírito, sim. Este é para todos. Eu não posso escolher quais qualidades de caráter eu vou ter. Eu tenho que desenvolver todas. Agora, o dom de línguas é diferente. Então, a pessoa está confundindo dom espiritual com o fruto do Espírito. Ok, muito bem. Agora, professor Felipe Amorim, tem mais uma aqui, ó. Nosso telespectador está querendo que você responda. Misericórdia. A Ezeneide, é isso? Ezeneide, de São Bernardo do Campo, ela pergunta o seguinte. Você até falou sobre isso aí na resposta anterior. E olha só. Como podemos reconciliar a experiência de línguas na igreja primitiva com a diversidade de práticas modernas, muitas das quais não incluem interpretação? Como que a gente concilia, então, a experiência das línguas na igreja primitiva com hoje, com as mais diversas igrejas que têm o dom de línguas e que também não tem sequer uma interpretação, como você disse aí na anterior? Tito, eu vou responder essa pergunta com o texto de Atos capítulo 2. A gente já leu aqui no começo, então não vou ler tudo, mas Atos capítulo 2, nos versículos 6, 7, 8, 9 e 10, esses versículos nos mostram que os apóstolos só falaram em línguas porque existiam pessoas ali que entenderiam a língua que eles estavam falando. Por exemplo, alguém falou em egípcio, porque tinham egípcios ali. Então, veja, o dom de línguas só é necessário falar em outra língua se tiver alguém no auditório, alguém com quem você tem que falar, que vai entender aquela língua. O Paulo falou em 1 Coríntios 14, se não tem interpretação, então deve ficar calado. Então, o padrão de Deus é, você fala em outro idioma quando tem alguém que vai entender. Se não tem alguém que vai entender, então não precisa do dom de línguas. Muito bem, muito bem. Olha quantas pessoas estão mandando as perguntas para cá e eu, mais uma vez, reforço a você que você pode ter mais aprofundadas respostas desses assuntos que estamos falando aqui no programa Na Mira da Verdade. E através desse guia de estudo que estamos lançando essa semana aqui. Então, seja um dos primeiros. Mais de 1.500 pessoas já pediram, eu imagino, porque ontem foram 1.000 em uma hora. Agora, com certeza, muita gente já pediu. Mas e você? Se você não pediu ainda, peça agora mesmo. 0 operadora 12 2127 3121. Nós colocamos um exército de atendentes ali para fazer o seu cadastro para que você receba aí na sua casa direitinho, para que chegue no seu endereço certinho, sem pagar nada. Então peça agora mesmo, 0 operadora 12 2127 3121, tá bom? É um presente, você não vai pagar nada e a gente está muito feliz aqui no Na Mira da Verdade, porque nós temos a chance agora de ter esse guia de estudos da marca Na Mira da Verdade. São 15 anos de audiência. Obrigado a você que acompanha a gente há tanto tempo, a você que está chegando agora, você que gosta do programa, você que tem tirado as suas dúvidas. Muito obrigado. Participe do nosso programa, nunca desista de mandar as suas dúvidas para a gente e participar aqui com a gente. Hoje nós estamos especialmente falando sobre o dom de línguas, porque existem muitos questionamentos sobre isso e a revista fala bastante sobre isso e eu quero que você peça para você ter todas as suas respostas. Mas tem aí mais uma perguntinha. Deixa eu só ver aqui, ó, quantas perguntas estão chegando. Eu vou fazer o seguinte. Posso comentar mais alguns temas da revista? Eu vou colocar outros temas aqui que o pessoal está perguntando muito. A Cici, por exemplo, fez a seguinte questão. Uma amiga minha ontem falou que no céu teremos outros corpos incorruptíveis e ninguém saberá quem somos. Ela é de outra denominação. Poderia falar a esse respeito a todos nós que estamos assistindo? Ou seja, professor, no céu nós não vamos reconhecer, por exemplo, os nossos familiares, não vamos reconhecer outros amigos lá, pela mudança, pelo corpo incorruptível que nós vamos ter, seremos outras pessoas, professor? Como é que é isso? Na verdade, a Bíblia não ensina que teremos outros corpos incorruptíveis, mas que esse mesmo corpo será incorruptível. 1 Coríntios 15, então não seremos 53. irreconhecíveis. Então, olha o que diz aqui, ó, porque é necessário que este corpo corruptível, ou seja, esse mesmo corpo, não é?
ser revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, é o mesmo corpo que se torna incorruptível. Esse que é o detalhe. E um outro detalhe, ali em Mateus capítulo 8, verso 11, Jesus fala algo de muito interessante, que dá um insight. Ele fala assim, ó, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, se vamos conhecer Abraão, Isaque e Jacó, é óbvio que vamos reconhecer quem já conhecíamos antes. Nós não perderemos a nossa identidade na glorificação e na ressurreição. Inclusive tem uma lição aqui, no Guia de Estudos na Mira da Verdade, textos difíceis sobre a morte. E outra lição, textos difíceis sobre o inferno. O assunto da imortalidade da alma, da vida além, da ressurreição, é um assunto que abordamos aqui em 2 lições. Então seria muito bom que você pedisse a sua revista agora mesmo. Você vai ligar agora para 0 operadora 12 2127 3121 e você vai receber na sua casa esse guia de estudos que, além do assunto que estamos tratando hoje sobre o dom de línguas, vai lhe apresentar a interpretação bíblica e contextual de textos difíceis sobre a morte, textos difíceis sobre o inferno, que é um assunto muito importante. E tem outros assuntos, textos difíceis sobre o consumo de carnes imundas. Sabe aqueles textos que parecem dizer que Jesus aboliu a lei dietética de Levítico 11? Você vai perceber que Cristo não vai contra a revelação de Deus no Antigo Testamento. Mas para você concluir isso, você precisa estudar a Bíblia e o Guia de Estudos vai ajudar você. E uma outra lição fundamental, textos difíceis sobre a volta de Jesus. Você vai perceber, não é possível separar a volta de Jesus em 2 fases, uma secreta e outra gloriosa. Então veja, aqui é uma palhinha do que você vai receber se você ligar agora mesmo e garantir a revista na sua casa. Muito bem, muito bem. E olha só, pastor Felipe Amorim, nós temos apenas 1 minutinho, vou ver se você consegue responder essa. Quem mandou foi a Malquissua deve ser, Miranda. E ela diz o seguinte, parabéns pelo programa, tenho todas as dúvidas, mas como saber se sou batizada no Espírito Santo? 1 minutinho, você consegue? Sim, vamos lá. Eu acho que o grande sinal do batismo do Espírito é a manifestação do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5. Você está desenvolvendo amor, mansidão, paciência, paz, você tem paciência com as outras pessoas. Leia lá, Gálatas 5:22 e avalie sua vida. E veja se você está aos poucos desenvolvendo o fruto do Espírito. E esse é o grande sinal de que você foi batizado. Outro sinal é a obediência à palavra de Deus, de acordo com Atos capítulo 5. Então, a Bíblia apresenta alguns sinais, algumas evidências e qualidades de alguém que foi batizado pelo Espírito Santo. Ok, muito bem. E olha que respondeu em cima do tempo aí, hein? Tá craque, viu? Tá craque. Muito obrigado, pastor Felipe Amorim, por estar aqui com a gente no programa Na Mira da Verdade, né, professor Leandro? Muito obrigado. Eu acho que pra gente foi um privilégio. Está sendo um privilégio essa semana ter os nossos amigos aqui junto com o programa. A gente que tem lançado aí essa revista, com certeza é um prazer receber os nossos amigos aqui. Eu quero dizer o seguinte, vamos fazer o seguinte? Vou pegar um outro tema aqui da lição de amanhã. Nós temos 30 segundinhos para a gente encerrar. É o seguinte, vamos falar amanhã sobre a lei de Deus. Vamos fazer isso? Muito bom assunto. Porque tem muita coisa e as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Foi abolida ou não? Principalmente com relação à Igreja Adventista, por exemplo. Sim. Então, vamos fazer isso? Amanhã. Temos encontro marcado. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Felipe Amorim. Obrigado por você estar aqui com a gente. Abraço e a gente se encontra amanhã. 30 segundinhos, professor. Amém. Deus te abençoe, Tito. Obrigado, pastor Felipe, pelo privilégio de sua presença. E Deus abençoe a você, amigo telespectador. E lembre-se que se você pedir a revista e tiver coragem de estudar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Ligue agora mesmo, 0 operadora 12 2127 3121. Um abraço. Até amanhã. A gente se encontra amanhã. Tchau. A seguir, Anjos da Esperança. Esse programa chega até você por meio de Anjos da Esperança. Ligue 0 operadora 12 21 27 30 30. Seja anjo, seja novo tempo.
Revista Esperança Mente Feliz. Peça pelo WhatsApp 12 98244 44